subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. Temos a finalidade de comentar as lições bíblicas da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, né? E nesta oportunidade nós estamos estudando, nesse primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade, não é? E agora nós estamos já na segunda lição sobre o Espírito Santo, e a lição de número 9 nos tem o título o Espírito Santo, o Regenerador, não é? Nós vamos verificar, observar e aprender sobre essa doutrina, a doutrina da regeneração, não é? Nós vamos trabalhar em cima dessa proposta e com certeza será de bom alvitre para nós outros. Aprenderemos bastante, não é? Glória ao nome de Jesus. Estaremos entendendo um pouco sobre esta questão, tá certo? Nós estamos gratos, né? E vamos para a nossa aula de número 9, não é? A aula da classe dos adultos, que será ministrada no próximo dia 1º de março de 2026, certo? Portanto, já estamos também chegando no final da nossa lição, já estamos caminhando para o final, mas estamos na lição 9, vamos para o texto áureo. Texto áureo. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A verdade prática está escrita assim: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. O texto bíblico em classe está em João capítulo 3, versículos de número 1 até o versículo 8, né? E a nossa lição, como de praxe, está dividida em 3 tópicos. O tópico número 1 nos fala sobre a regeneração na obra trinitária, um assunto, uma abordagem interessante do pastor Douglas Batista, né? Nosso irmão, nosso amigo, não é? Nosso companheiro de ministério, de luta, né? E nós temos o segundo tópico, a natureza espiritual da regeneração. O terceiro tópico, nós temos os sinais do novo nascimento em Cristo, certo? Então são esses tópicos que vamos trabalhar agora, tá certo? Então vamos lá para a nossa lição. O que é regeneração? No primeiro momento, nós vamos trabalhar essa proposta. O que é regeneração? Regeneração, ela torna-se... ela é uma obra sobrenatural realizada pelo Espírito Santo, né? Na qual ele concede a nova vida espiritual, né, ao pecador, transformando sua natureza interior e também chamada de novo nascimento, tá? Regeneração também é chamada de novo nascimento. Então, regeneração é um ato exclusivo de Deus, certo? Pelo qual o pecador espiritualmente morto recebe vida espiritual, tornando-se uma nova criatura, não é? Nós vamos ver em João capítulo 3, versículo 7, necessário vos é nascer de novo, né? Nós temos o Espírito Santo, que é o agente da regeneração, quem realiza as obras do Espírito, as obras no coração do homem, ou melhor, o nascido do Espírito é Espírito. João 3, versículo 6. Isso significa, não é obra humana, não é uma obra humana, não é resultado do esforço próprio, né? É uma obra divina, né? O que o Espírito Santo faz na regeneração, né? Ele dá nova vida, né? Antes mortos espiritualmente, depois vivos para Deus. Observe como é que é: antes eram mortos, hoje vivo para Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo número 1, diz: estando vós mortos em ofensas e em pecados, né? Então, nós temos a transformação, transforma o coração, remove o coração de pedras e dá um coração sensível a Deus, né? Ezequiel 36, versículo 26 e 27.
E aí nós temos aí, produz uma nova natureza, né? A pessoa passa a amar a Deus, odiar o pecado e desejar a santidade. Aí nós temos o resultado da regeneração. Quem é regenerado? Torna-se filho de Deus, recebe uma nova vida, começa um processo de santificação e tem novas inclinações espirituais, obviamente. Mas o que não é regeneração, então, professor? Regeneração não é batismo, não é emoção religiosa, não é decisão humana, não é? É uma obra sobrenatural do Espírito Santo, né? Então nós temos a regeneração também, ela é chamada de novo nascimento, novo coração, nova criação, nascer do Espírito, né? Tudo isso é chamado de regeneração, né? Nós temos aqui a ordem lógica da salvação, que no latim é ordem salutis, né? Ou seja, na teologia clássica ela é chamada de regeneração, é o chamado regeneração, fé, arrependimento, justificação, salvação, santificação, glorificação, certo? Então, observamos que o Espírito Santo, ele dá vida, né? Está dando vida espiritual a quem estava morto. Ele transforma o pecador em uma nova criatura, né? Então, observando o que disse Luiz Berkoff, ele diz assim: a regeneração é um ato do Espírito pelo qual o princípio da nova vida é implantada no homem. Crédito daí de Luiz Berkoff, ok? E nós temos aí essa importante abordagem para fazer a tratativa, né? E vamos ver essa questão aqui, né? Quando Jesus encontra com o fariseu Nicodemos, né, Jesus disse ao principal judeu: na verdade te digo, que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? A expressão que Jesus usa aqui, nascer de novo, une dois vocábulos gregos. Primeiro, o vocábulo genal, que é gerar, dar origem, né? E tem um advérbio aí, anotein, né? Que é do alto, de cima. O uso desse advérbio, por exemplo, especialmente João, aponta para uma origem celestial, certo? Então, indica aí um novo nascimento, não procede da vontade humana e nem da vontade da carne, mas procede de Deus. João capítulo 1, versículo número 13. Ok? Outro ponto importante é que na conversa que Jesus teve com Nicodemos, Jesus fez um contraste entre o novo nascimento físico da carne, por exemplo, que no grego é ekcharke, né? E sarque, no caso, e o novo nascimento espiritual do Espírito Santo, que é ekpneuma, não é? Revelando-se que a regeneração é uma obra sobrenatural, certo? Conforme está escrito em João 3, versículo 5. Uma segunda origem que nós temos, também não é humana, um renascimento a partir do alto, isto é, a partir de cima, das alturas. Isso quer dizer que trata de uma obra realizada pelo Espírito Santo, certo? Então, nesse sentido, Paulo ele ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, né? Tito capítulo 3, versículo número 2, do versículo 5, a parte B, né? Então, aqui a regeneração é poligenese, né? Significa um novo nascimento, está intimamente ligada à convenção, certo? Então, ratifica-se que trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito Santo, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura, né? Nós temos o pastor Antônio Gilberto, quando afirmava que enquanto a regeneração enfatiza o nosso interior, a convenção do nosso exterior. Quem diz que ser nascido de novo demonstra isto no seu dia a dia. Não é uma mera reforma, né, moral, mas uma recriação plena do ser humano. Então, a regeneração como exigência de Jesus. Vou repetir, a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Aí o comentarista F.F. Bruce, ele explica que nesse evangelho, no caso,
bem como os outros vê o reino de Deus. Nesse sentido, é a mesma coisa que vê a vida eterna. Então, a regeneração é um sinônimo, não é? Porém, Jesus fala da regeneração a ser experimentada. Então, aqui, agora, a expressão é ver o reino de Deus. É o paralelo, né, da frase entrar no reino de Deus, ok? E podemos observar que fica evidenciado, não é, essa questão quando não há participação da salvação sem novo nascimento. Né? É que vale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Então, nos evangelhos sinóticos, Jesus reforça essa exigência ao declarar: eu vos convertedes e vos convertedes, não vos fizerdes como criança. Se não converteres, não fizerdes como criança, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Então, nesse sentido, Matthew R. ele salienta que a conversão significa ter uma outra mentalidade, ou seja, é uma outra estrutura, um sentimento, enfim, deve ter outros pensamentos, tanto de si mesmo como do reino dos céus, antes de serem aptos a ocupar um lugar dele, né? Então, a regeneração, a conversão, ela é a porta de entrada do reino de Deus, no reino de Deus. É a obra inicial da graça que principia aí a transformação do pecador, certo? Então, a ideia é mudança radical de caráter e total da dependência de Deus, ok? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, não é? Então, nós temos no milagre do novo nascimento, a fé, arrependimento. Então, isso implica abandonar a velha vida do egoísmo no controle da carne, né? Pela adoção de um novo comportamento de santidade e obediência a Cristo. Então, ser uma nova criatura é uma experiência absolutamente absoluta, né? Ou seja, é uma condição especial para a salvação, aponta para uma nova ordem, né? de existência criada por Deus. Não apenas melhorada essa nova criação, mas é visível, evidência visível de que houve regeneração. Por essa razão, a pregação apostólica prioriza o chamado ao arrependimento, ok? Colocando a regeneração no centro da proclamação do Evangelho. Glória a Deus, né? Então, nós temos aí o Pai como autor da salvação, né? Então, a regeneração, o novo nascimento, tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus, né? Paulo faz uso de dois termos que revelam aí a soberana vontade divina, como também nos elegeu e nos predestinou, certo? Então, a expressão aqui, eleição, significa escolher, predestinação, ou tem o sentido de determinar antes. Então, esse vocábulo é ligado entre si, explicam que, pela presciência divina, Deus soube de antemão, né, quem não iria crer, preservar em Cristo. Então, desde a eternidade, elegeu-se conforme a sua vontade, né, para esses eleitos, determinou propósito, né, propósito específico, né, e aí elucida que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, né? Então, segundo a presciência desse modo, a eleição inclui aí provisão de Deus quanto a aquilo que o homem irá fazer com a sua própria liberdade, mas depende de sua realização da graça soberana de Deus, né? Então, nesse sentido, não há nenhum conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Então, a eleição torna-se uma realidade para cada pessoa, né, consoante ao seu prévio arrependimento, né? O Espírito Santo como agente da regeneração, certo? Então, a Escritura, a Bíblia ensina que a regeneração é um ato divino, né? Executada não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Tito, capítulo 3, versículo 5, ok? Deus é o Pai que pode decretar
como todos nós elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo de número 4, ok? Então, o Filho a torna possível por sua morte e ressurreição, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, né? Então, o Espírito realiza a obra no coração do pecador, certo? Enquanto ele vier, conhecerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus explicou essa ação do Espírito Santo, né, ao dizer que é necessário, ou seja, que o nécio da carne é carne, quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito, ok? Então, o texto descreve o Espírito Santo como o executante da regeneração. Isso indica que o Espírito Santo opera e ocorre a transformação onde ele opera, interna e espiritualmente, tá? Então, o Espírito não apenas desperta, mas também implanta, aliás, vida, certo? Então, o resultado da nossa nova vida em Cristo é evidenciado pelos frutos do Espírito, né? Que é o caráter de Cristo, o formado da igreja, né? É a obra contínua, né? Pois mesmo o Espírito Santo regenera, também santifica e preserva o crente até o final. Apocalipse, ou Romanos capítulo 8, versículo 11, e Filipenses capítulo número 1, versículo de número 6. Né? A natureza espiritual da regeneração, há uma transformação interior. Nicodemos revela isso totalmente na incompreensão espiritual ao questionar Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Né? Então a pergunta reflete uma visão limitada, né, no plano natural. Né? A sua interpretação é naturalista, revela que ele entendeu nascer de novo, literalmente, né? Como se fosse algo físico. Né? Nicodemos, mesmo sendo mestre em Israel, não foi capaz de discutir ou discernir a realidade do nosso pacto prometido pelo profeta. Evidencia aí que manter esse sigilo, ou seja, que a mente é religiosa, não tem nada a ver com sigilo, né? Espiritualmente morta, né? Então a presa é lógica, humana, é incapaz de compreender. A pressa morta e presa, a lógica humana, né? Quando a pessoa está com a vida enrolada com esse tipo de coisa, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras da carne. Então, Strondat, ele vai anotar e dizer que o novo nascimento, na compreensão espiritual inepta de Nicodemos, significa nascer de novo, do mesmo sentido literal, mas Jesus lhe dizia que esse sentido era nascer de cima. Então, esse espírito significa que a natureza humana não pode ser mudada pela forma como pensou, né, Nicodemos. Né? Uma repetição do nascimento natural, né, estava fora de cogitação. Então, Jeremias usou uma metáfora para ilustrar o ser humano por si mesmo, né, não pode mudar a natureza pecaminosa, sendo necessária a ação transformadora de Deus. Pode o etíope mudar a pele, ou o leopardo as suas manchas, né? E assim sucessivamente. Porém, nós vemos Paulo ensinando, ele diz que o homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, né? Então ele sinaliza que o homem natural, que é antropos psikos, não consegue estimular ou assimilar as coisas do Espírito, mas pois estas se discernirem espiritualmente, né? E isso implica dizer que qualquer que vier afastado do Espírito de Deus é incapaz, né, de avaliar outros assuntos, e que estão nos planos
do Espírito Santo. Então, era dessa forma que Nicodemos pensava, que ele estava apegado à ideia de méritos para entrar no reino do céu. Jesus desconfigurou isso e tirou esse tipo de situação, certo? Uma obra redentora do Espírito, né? Jesus acrescenta que Nicodemos, ele falando para Nicodemos, porque para Nicodemos, que para contar no reino de Deus, né? Então é necessário nascer da água e do Espírito, a construção natural a ideia da unificação matical, no caso, né, do texto grego, né, é archidor kai pneuma, ou seja, é uma forma, ideia unificada, indicando que água e espírito não são dois nascimentos distintos, mas aspectos complementares do mesmo ato regenerador, certo? Então, essa metáfora da água, por exemplo, é recorrente nas Escrituras, aponta para a limpeza, purificação do pecado. A água, sobretudo do Evangelho de João, é o símbolo do Espírito Santo, né? Retornando à linguagem profética de Ezequiel, em que Deus promete purificar Israel com água limpa, ok? Então, o Espírito Santo é a agente que concede a nova vida, capacitando o homem a viver em comunhão com Deus, né? Aqui, a água e Espírito formam um par inseparável, purificação e ventilação, ok? Podemos observar com riquezas de detalhes, né, o tamanho, né, do amor de Deus, né? Então, Cristo também compara a ação do Espírito Santo no evento, no caso, a ação do Espírito com o vento. O pneuma, por exemplo, o termo do hebraico que é rua, né, tem o mesmo campo semântico e assim como o vento sopra onde quer. João 3, versículo 8. Então, o Espírito, ele age livremente, né, sem depender de controle humano, de rituais externos. Isto reforça a harmonizar e a revelação bíblica, não é? E nós vamos dar uma observada nesses conceitos aqui, tá certo? Por conseguinte, o novo nascimento do Espírito significa uma transformação espiritual completa, né? E assim sucessivamente. Então nós temos aí também uma nova vida, né? E nova conduta, né? Que está na nossa lição também, ok? Vamos abrir propriamente dito a lição para poder trabalharmos com um pouco mais de abrangência, né? Dentro desses quesitos da nossa lição, ok? Vamos lá. Aí o primeiro tópico nos fala assim: a regeneração, uma obra trinitária, certo? A doutrina bíblica da regeneração, a expressão nascer de novo, é a tradução do verbo no grego, que é geneter, ser gerado, ou nascer, do advérbio aí também, né? No advérbio ele vai dizer assim, anotem, que quer dizer do alto ou de cima, não é? Então, de novo, no diálogo de Nicodemos, Jesus explica que nascer de novo não é físico, mas é espiritual, ok? Isso é importante anotarmos e para desenvolvermos, né, em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo, ok? Aí nós temos a regeneração como exigência de Jesus. Jesus declarou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, isso equivale a dizer, aí nós vamos ver que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus,
Isso equivale que a regeneração, dizer que a regeneração é absoluta e necessária, certo? Então, Mateus capítulo 18, verso 3, nos aponta para isso, tá? Ele é a porta de entrada no reino, né? E ela é a porta da entrada do reino, né? Então, a obra inicial, por exemplo, da graça, né? Que principia a transformação do pecador no milagre, e no novo nascimento não há arrependimento, né? Se não há a fé e no milagre do novo nascimento, a fé e há arrependimento, ok? Torna-se uma nova criatura, né? A criatura é uma exigência absoluta, né? Uma condição essencial para a salvação, ok? Então nós podemos ver que o que seria, uma explicação aqui sobre o que seria, né, o novo nascimento em Cristo, né? Então nós temos aí aqui em João capítulo 3, versículo 1 a 8, Jesus discute uma das doutrinas fundamentais. Isto mostra as bases da crença, a fé cristã. Aí nós temos entre elas a regeneração, que é sem nascer de novo, né? No contexto espiritual, uma pessoa não pode tornar-se na parte do ventre e nascer. Nós vamos ver que nascer de novo no contexto espiritual, uma pessoa não pode tornar-se parte do reino de Deus. Isso significa que a vida de uma pessoa deve ser espiritualmente renovada para que ela possa ser salva, né? E nós vamos observar isso. Eu estou no segundo tópico já da nossa lição, não, terminando o primeiro tópico, né? O segundo tópico nos fala sobre a natureza espiritual da regeneração, né? Podemos observar aqui que na lição no tópico de número 2, né, a transformação interior, Nicodemos revelou a incompreensão espiritual ao questionar Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Então a pergunta reflete aí ele revelou a incompreensão, questionar Jesus como um homem nascer sendo velho. Então a pergunta reflete uma vida limitada nos planos dentro dessa questão. A pergunta reflete a sua vida limitada e o plano natural, né? Então, o principal entre os judeus interpretou o novo nascimento como se fosse um fôlego, algo físico, aliás, da carne. Este fato, evidentemente, né, aponta para a mente religiosa, né? Esse fato ele aponta para isso, entendeu? Espiritualmente morta e presa, a presa lógica humana, então é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém de obras, né? E assim sucessivamente, ok? Podemos observar ainda uma nova vida, uma nova conduta, não é? E podemos ver no tópico número 3, para finalizar, os sinais do novo nascimento, né? Um dos sinais é a justificação. Depois nós temos a vida de santificação. Depois nós temos o fruto do Espírito. Tudo isso são sinais, né, de Deus para o ser humano, né? Podemos ver que os sinais do Novo Testamento em Cristo, então justificado pela fé em Cristo, perdoado e justificado, recebe uma nova posição diante de Deus, né? E não por mérito próprio, né? Então nós temos aí a vida de santificação na obra redentora. Então o pecador é limitado, né, em simultâneo também, né? E nós vamos observar que a regeneração, né,
justificados, é adotado como filho de Deus, né? A partir daí, inicia-se um processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência ao Senhor, ok? Podemos observar que o crente passa a viver segundo o histórico, né? Nós vamos observar que, segundo o Espírito Santo, não mais como escravo, né? Conforme abordado na lição anterior, nós vamos observar que a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos, à medida que a carne avance, né? Que o crente, aliás, carne não, que o crente avance, né? Em maturidade espiritual e tornar mais semelhante a Cristo, né? Nós temos o fruto do Espírito, que é um importante efeito visível na regeneração, é o fruto do Espírito: o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso está intrínseco aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos falando sobre o Espírito Santo, ou capacitador. Deus abençoe a todos e até a próxima.